Boa noite. Esse é o nosso terceiro encontro. A gente teve quando a gente estava pensando ainda, o que foi? É o segundo encontro. Não, a gente teve um antes de criar o canal, aí depois tivemos um com criar o canal Então tá. Terceiro criado, encontro. esse é o terceiro, né? Tá. Esse é o segundo depois que o canal foi criado. E assim, para quem não chegou junto no primeiro, a gente sabe que a Taudal ela está ligada, é uma DAO, né, Decentralized Autonomy Organization, no sentido de produzir conteúdos regenerativos, e assim os canais que assim em sua maioria estão lá estão ligados justamente aos orbitais ou portais. Foi criado um outro, né, conforme as mudanças, que está ligado também à cocriação de superestruturas. E assim foram criados outros também, estão sendo criados como esse, para facilitar assim os fluxos interativos. A rede de regulação para se pensar enquanto como rede nós podemos nos interagirmos, conversarmos sobre tudo que está sendo produzido aqui. Isso envolve também um movimento pessoal, que é de autorregulação, e assim é legal que a gente tenha uns espaços como esse, porque assim, fora o encontro de acolhimento que acontece toda semana, no encontro de acolhimento tem sempre uma pessoa nova chegando, e é bom que seja assim, porque isso dá mais organicidade para o ambiente, isso faz com que a gente não seja um grupo, né? Quanto mais movimentos, né, entre as pessoas que já estão e sustentem o campo, mais pessoas novas cheguem, isso faz com que o ambiente se mantenha vivo, tenha essa organicidade que a gente está falando. Então, no acolhimento, nem sempre a gente pode estar se aprofundando em algumas questões que aqui no Rede de Regulação a gente vai estar se aprofundando. Não que seja uma coisa fechada, inicialmente foi pensada para os taoístas, é importante que os taoístas estejam. Para quem ainda não faz essa diferença, os taoístas são como o próprio Vinícius e a Maia, né? O Vinícius ele está aqui logo que foi inicializada a Taudal, a Maia, pelo grau de materialização e envolvimento, ela é uma taoísta, e os exploradores são as pessoas que estão chegando nos orbitais, estão começando já a materializar as coisas, a se envolver, né? Mas, de qualquer forma, para ter assim, uma crítica no sentido de entender o que foi pensado inicialmente e assim as mudanças que estão acontecendo, é importante que também tenham essas pessoas aqui, né? E antes foi pensado apenas entre os taoístas, eu como estou no papel de Taufielder, eu fiz essa proposta, mas é interessante também, por exemplo, o Renato já tem um tempinho, né, envolvido com isso, o Fábio ele está chegando agora, então para ele isso é uma coisa mais nova, então acabou sendo aberto esse espaço para que haja essas trocas, né, de percepções. E uma coisa que a gente tem percebido, que é um ponto assim muito sensível e importante de estar sendo observado, principalmente a parte cultural. Então, assim, essas mudanças que estão acontecendo, elas precisam acontecer no mindset, né, que é a mentalidade das pessoas, e também, num outro ponto que a gente também precisa estar agindo, já que a gente está pensando em produzir, que é o Mind Action, né? Que são as ações mentais a partir das mudanças na mentalidade. Não é uma coisa, né, do dia para a noite. O Vinícius até brincou da outra vez, né, falando sobre as interações que acontecem na estação, que é aberta uma frestinha e depois de 3 anos a pessoa vai lá e tem uma outra, poxa, aquilo que você estava me falando outro dia e tal, né? Então, assim, mas cada um, no tempo de cada um, né? Um ponto até que a gente falou assim no outro encontro, no encontro que a gente teve da última vez, a gente não pode estar julgando, cada um tem os seus processos, né? E eles começam a partir de nós mesmos,
Então, é isso, a gente está ligado nessas mudanças que a gente precisa fazer e, assim, ao mesmo tempo, tanto de si próprio quanto em rede, para a gente poder se entender e essas mudanças que a gente quer elas poderem acontecer e está gerando esse material, né, que vai ser produzido. Até no Discord lá, o Vinícius colocou, achei bem legal, né? Ele colocou o micélio de gente, né? Então, o micélio é a parte viva dos fungos e ele que faz esse tramamento em rede. Então, quando fala micélio de gente, né? É toda essa rede viva se comunicando e produzindo, né? Que a gente está falando aqui de conteúdos regenerativos. Vamos lá. Um ponto que assim, eu gostaria de estar conversando hoje, para a gente estar evoluindo essa conversa, né? A gente já começou assim, uma pontinha, eu acho que no último encontro, foi até o de acolhimento, foi em relação, assim, a gente está falando de uma DAO, né, onde tem vários centrinhos que a gente chama de orbital e de portal. O portal são os canais inicializadores de conteúdo e os orbitais foram os que surgiram depois, com os produtores de conteúdos novos que foram chegando com as suas propostas, né, a serem produzidas. E o que eu acho legal da gente começar a evoluir o pensamento, uma coisa que eu acho já bacana, que antes não estava sendo feita, já está sendo, essa interação maior através do Discord, né? Isso ali é bem bacana, porque assim a gente conversou um pouquinho, a gente fala sobre isso nos encontros de cada orbital que tem acontecido, que assim tem gente que ainda ou não tem ou se comunica pouco através do Discord. Então, quando essa comunicação ela é feita no WhatsApp, é legal, eventualmente, por ser mais rápida, para quem não tem Discord, não tem ainda essa cultura de estar usando, mas, assim, se alguma coisa que está faltando, ela fica apenas ali naquele ponto do WhatsApp. E, assim, sei lá, se eu estou precisando de algum recurso, sei lá, vamos chutar aí um microfone de lapela. Se essa conversa fica apenas ali entre as pessoas do determinado orbital, ela vai ficar ali. Se aquilo, por exemplo, é feito... O Renato mesmo eu achei bacana, né? Antes de abrir, o Vinícius estava conversando sobre isso. Ele colocou lá o que está sendo desenvolvido no Allcast. Foi no Allcast o último que você falou? Foi o canal dos sonhos que você colocou, a sua última interação? Ele colocou o que foi desenvolvido lá no canal dos sonhos. É bacana porque as pessoas podem acompanhar esse conteúdo que está... Não apenas o conteúdo, mas as conversas que estão acontecendo e até algum recurso que assim seja necessário, seja de pessoa, ou seja, algum recurso material, as pessoas que estão ali no ambiente do Discord, até em outro orbital ou até em outro portal, elas podem ver, espera aí, eu tenho esse recurso, né? E disponibilizarem ou até darem uma ideia em relação àquilo. Então, isso amplia, né? A gente consegue sair daquele orbitalzinho ou até do próprio portal e consegue estar conversando mais entre nós, como rede, que é o que a gente está querendo aqui, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante da gente estar desenvolvendo, tanto em termos de percepção, quanto de mentalidade, interação, né? E um ponto que a Maia... Tem alguns pontos que é interessante a gente estar lembrando e se ligando com os novos que vão surgindo, né? A Maia, da outra vez, falou com a gente sobre biomimética, que é um trabalho, um conteúdo que está sendo produzido para o Allcast, e na biomimética ela trouxe um exemplo muito bacana entre as flores e seus polinizadores, falando sobre que sinais estamos emitindo. Esses sinais eles são importantes tanto para nós mesmos sermos percebidos, como também para nós percebermos também as outras pessoas. Isso tudo é rede, né, que a gente está falando. E aí eu acho que a gente já pode, feita essa contextualização, né? Eu acho que a gente pode partir para as coisas que já estão sendo feitas em cada orbital.
tem coisas que já estão sendo pensadas também para um dos portais, que é o Canais dos Sonhos, e a gente pode estar conversando por aí, né? Tem o Livre Fluxo, a Orquestra, a Terra Vila do Local, né? Acho que a gente pode estar, cada um está falando um pouquinho sobre isso. Muito legal, eu achei, viu, Vânia, tudo isso que você colocou, da maneira como você colocou. Assim, dá para quem está chegando se situar. E, de repente, a pessoa pode assistir, né? Depois o vídeo. Sim, por exemplo, o Matheus, ele perdeu o encontro, ele falou que estava com problema de internet e perdeu do Canal dos Sonhos. Então, se vocês quiserem contextualizar um pouquinho, né, o que aconteceu lá, né, de repente, como... um ponto que, assim, eu acho que ele foi bem alinhado logo no primeiro orbital que foi ativado, e eu estou sentindo um pouquinho de falta nos que estão surgindo, assim, quando foi feito acho que foi Missangário o nome, né? Não foi como aldeia, foi como Missangário. Quando foi feita a ativação desse ólon, eu acho que houve assim, uma sincronicidade assim, bem redonda em termos dos recursos necessários e das pessoas que iam estar assim, produzindo, co-criando e produzindo para o conteúdo acontecer. Aí o timing ele ficou assim bem fluido e aconteceu de forma mais rápida. Nos outros, assim, a gente sabe que entre os orbitais e os portais, e tem essa parte de aculturação que a gente está falando, né? Aconteceram em timings diferentes, mas eu acho que é legal, a partir de agora, nos outros ólons que forem serem ativados, a gente começar a pensar mais numa sincronicidade maior, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que tudo isso é muito novo para todo mundo, né? Tá todo mundo se situando, né? Ainda, mas eu acho que esse exemplo aí da borboleta, né? Que é um aprendizado para quem for assistir depois o vídeo, eu acho que é um aprendizado que a própria caminho que a gente está fazendo aqui, como DAO, né, a gente entrou em contato, né, que é a biomimética, que é colocar a natureza como professora da gente, né? E ela traz isso, e eu acho que a gente realmente é uma coisa para refletir muito, porque eu acho que é aí mesmo que há esse desencontro, né? Eu acho que quando a gente não percebe esses sinais que a gente está emitindo, que o outro está sintonizando, né? Quando não existe essa sintonização de sinal, realmente as coisas se perdem, né? E ela traz essa imagem de como a gente tem que aprender, né, com a natureza, a dança que o polinizador faz com a flor, né? A flor emite um sinal, que é a cor, a geometria dela, o cheiro, e o polinizador ele encaixa perfeitamente nessa dança, sim, sabe que aquela coisa acontece. Então, eu acho que às vezes nós estamos tão assim, nós como seres humanos, a gente foi tão tirado, né, pela maneira como a sociedade funciona, né, de desensibilizar a gente para essas sintonias, né? E muitas vezes a gente fica achando que as coisas vão acontecer, mas elas não vão acontecer se a gente não sintonizar as coisas, né? E a gente aprende muito que existe essa forma pré-concebida que já está funcionando, né, onde né, eu entro numa empresa, eu só tenho que apertar aquele botão ou fazer aquela coisa e está tudo funcionando já, né?
Mas aqui não é bem assim, né? É a gente que vai fazer funcionar, né? E aí, assim, é aquilo. Por exemplo, a gente estava citando sobre essa sintonia mais fina que acabou acontecendo de forma mais sincronizada no primeiro orbital, né? Que foi do Missangari. Não se pode também chegar já vir com um álon todo fechadinho, já vai ser pronto, vai ser dessa forma, senão simplesmente vai entrar numa engrenagem que já acontecia de uma maneira que não se quer, né? Já vai entrar pronto. Na verdade, a gente não está querendo uma coisa já pronta. A gente está querendo desconstruir para poder estar para pensar numa outra forma, né? E aí tem essa abertura, né, que precisa ser feita para esses sinais. Porque a gente está acostumado a ter tudo muito pronto já, né? Assim, tudo pronto, né? Então, quando a gente está dentro de uma estrutura dessa, não está pronto. É a gente que existe todas as possibilidades de ser de uma forma ou de outra, dependendo do que a gente conversar, né? Dependendo de como a gente se sintonizar e construir. E eu acho que é essa dificuldade que a gente encontra assim no começo, né? Claro que está tudo muito novo, está tudo muito, né? Ainda as pessoas estão sintonizando, mas eu acho que há essa dificuldade mesmo, já naturalmente, de entendimento, por causa que na sociedade já está tudo pronto, né? Praticamente, né? Quando você chega nos lugares e você só consome, né? Você, as coisas, né? Então eu acho super importante esse espaço que você abre para falar sobre isso, porque existem muitas dúvidas, né? Das pessoas mesmo que eu convidei, assim, existe coisas que às vezes elas me falam que eu percebo assim que, mas como isso, mas como aquilo, né? Quer dizer, então esse espaço acaba sendo um espaço para poder conversar, né? Mas é um espaço muito rico que também é de aprendizagem. Eu acho isso muito bacana por isso, né? Essas estranhezas, né? E essas dúvidas, eu acho que isso faz parte do ambiente de aprendizagem. Vou falar um pouquinho, então, para quem, né, que for assistir isso depois. Eu sei que é muita coisa para a gente estar e interagir, mas uma das formas, por exemplo, que eu tenho aprendido, por exemplo, eu falo mais devagar. Tem uma forma de você assistir aumentando a velocidade. Por exemplo, que aí dá para você acompanhar mais o tanto de coisas que a gente precisa, e cada um no seu tempo, né? No Livre Fluxo, por exemplo, entre as coisas que estão sendo feitas, a gente conversou. Acho que é legal que tem um espaço também para vocês saberem, né, o que está acontecendo em cada um, né? A gente teve um sim que foi, não lembro se foi o último sim que a gente teve, foi eu, o Vini, a Lica e o Pedro Ivo. A gente está assim com a Lica, ela continua, foi pensado no formato de microanimação, só que o programa que ela escolheu, o AutoCAD, ele está sendo assim, para ele ser trabalhado, ele está gerando um tempo maior do que se esperava. Por isso que, digamos assim, esse tempo maior, né? Até foi pensado, está sendo pensado, na verdade, em outras formas de se desenhar ou se pensar em outros programas, né, de edição. Ela até teve um pouco em contato com você, só que o tipo de programa que ela escolheu não é muito a praia, né, de vocês. Mas a gente está pensando em chamar outras pessoas, eu, inclusive, já chamei, né, o Tiago, só que o Tiago está no momento pessoal dele mais complicado, ele não está chegando junto. Então, eu falei com a Lica, assim como ela está fazendo um contato também com o Rafael, junto com a Carla, que é outra pessoa ligada ao Orbital. Eu também vou continuar fazendo, eu conheço algumas pessoas, não tive tempo, mas vou fazer esse movimento ainda. Então, esse tipo assim de necessidade e de interação, eles podem contribuir,
né? Em cada orbital. Está tendo dificuldade de quê? Disso? Então, vamos ver como é que a gente pode estar chegando, né? E nesse ponto que a gente está, ela continua fazendo lá, né? Criando os desenhos no AutoCAD. Ela falou que, a partir de agora, ela acredita que assim, o processo fique mais fluido, mas, ainda assim, se alguém puder estar chegando junto, melhor, né? Em relação ao cast, vocês continuam lá, né? Um volume muito grande, estou acompanhando, vocês são os que mais estão lá compartilhando o que está sendo feito, e tem um material muito bacana que também está um volume, né, gigante de coisas, né, que está sendo produzido. Aí, Maia, eu nem cheguei a te falar isso, uma coisa que assim, eu tenho acompanhado é o seu prazer em estar produzindo esse conteúdo. Então, assim, é mais do que a simples produção, e até o recurso que você está acessando e que deve ser acessado, né? E deve ser acessado. E assim, é muito bacana quando você pode estar unindo essas duas coisas, né? Essa produção e esse prazer em estar produzindo. Muito legal isso. Muito legal. Em relação ao Terra Vila Glocal, eu vou separar um tempinho para começar a fazer a decupagem. Em relação à Terra Vila, fazer uma contextualização, né? A gente teve o último SYNC, em que já tem bastante material que foi captado, e a gente vai começar agora a fazer a decupagem. Pensamos em fazer a produção de conteúdo a partir dos teasers, e no segundo momento vai se trabalhar um formato maior, mas no primeiro momento vão ser os teasers, que vão ser pequenos vídeos dos depoimentos pessoais que foram feitos, da captação desse material. E, para começar, você é uma editora que está com interesse, né? Você já está acompanhando, né, esse material da Terra Vila, mas, como tem esse volume muito grande de material, uma sugestão feita que eu acho bacana é a gente começar a fazer a decupagem. Eu, por exemplo, não sou editora, mas eu tenho interesse em começar a ver esses depoimentos para separar esses trechos que já podem estar facilitando o trabalho da edição, né? Isso é muito bom. Às vezes a pessoa pode fazer edição no papel, sabe? E você, isso aqui, ó, junta com isso, essa frase tem tudo a ver com aquela, marca o tempo, sugere imagem. Quer dizer, a pessoa pode imaginar tudo. Isso facilita muito na hora de editar, porque é muito braçal, é muito artesanal o negócio de editar, né? Então, uma pessoa só pensando em tudo é muito difícil. Né? Pensar na criação, na parte técnica, na sonorização, nas ideias, é muita coisa. Então, quanto mais as pessoas se envolverem, mesmo que não editarem, né? Mas poder editar no papel, fazer escolhas, sugerir, isso já adianta um lado assim muito bom, muito grande. Sim, isso é uma forma de estar contribuindo. E até a Lola, que está chegando aí, né? A gente está falando sobre... Oi, boa noite, Lola. A gente está... Tudo bem? Ela perdeu o iniciozinho, mas, para quem, como ela está chegando agora, né, a gente está falando justamente como a gente pode se perceber e está percebendo, né, o que está acontecendo nos orbitais e nos portais, para saber como pode ser a nossa contribuição, né? Uma outra coisa que está sendo feita, né, já gerou um papo e está prestes a se tornar, a ter uma ativação de ólon, em relação ao portal Canal dos Sonhos. Então, o Vinícius já colocou o material ali. O Matheus, ele colocou lá no Discord que, por problema de internet, ele não conseguiu chegar, mas, então, já vai ser mais uma possibilidade de quem está querendo contribuir, né, para esse portal que vai estar sendo gerado um material para esse portal, que tem como tema os sonhos. Já tem um texto que foi feito pelo Vinícius, da forma ainda, quando era de forma convencional, né?
quando era contratado, uma pessoa para cada papel, mas nesse momento de DAO, né, nesse novo ambiente que a gente está aqui envolvido, a ideia é se resgatar esse texto, mas já nessa proposta descentralizada. Já tem um texto base, mas vai ser feita uma atualização nesse texto. Quem pode contribuir, né, para esse texto? Que edição pode ser feita, né? As pessoas vão estar conversando nesse sentido, né? Eu não sei se você viu, a gente colocou lá ontem, quando terminou, a gente assistiu, vocês viram? Então, quando terminou, as coisas estavam fresquinhas na nossa cabeça, porque existe uma diferença entre um texto e um roteiro, né? Então, tem o texto, mas, na verdade, eu vi que o Renato escreveu lá quem quer contribuir com o texto, mas, na verdade, seria um roteiro aquilo, né? Sim, é verdade. Porque a gente começou a visualizar coisas, né? Então, aí eu acho legal a gente entender essas dinâmicas, como aconteceu, por exemplo, no cast, na hora que eu coloquei, estou precisando de imagens, né, tal, aí vem a Luísa e fala, olha, tem as imagens de natureza em tal lugar, em tal lugar. Essa comunicação, que é esse sinal, né, que a gente falou, a gente captar, né, que o outro tá nisso, e já o que puder contribuir, contribui. Então, por exemplo, lá a gente teve ideias de imagens que para a gente falou assim, nossa, que louco, né? A gente não percebe como a vida é um sonho, né? A gente estava falando disso no início. Mas se você olhar, né, começar a visualizar ambientes da Terra que eram de um jeito e hoje são completamente diferentes, é uma transformação assim, né, que surreal, né? Quem imaginava que morava num ambiente mais de mato, né, que não tinha prédios, né, como era a Terra, de repente hoje olha e vê esse monte de prédio e avião e nossa, parece uma coisa futurista, ninguém imaginar que o mundo ia se tornar isso, né? E a gente começou a falar sobre isso e começou a pensar, nossa, já pensou ter essas imagens? Né? Tipo assim, uma Avenida Paulista lá com a carroça faz fusão para a Avenida Paulista. A gente começou a imaginar os sonhos nesse sentido. Então, quando a gente escreve lá, a outra pessoa que puder já olhar, eu sei onde tem essa imagem, né? Quer dizer, isso que é rede, né? Tem onde eu posso achar a Avenida Aí, a Paulista. Lola já está levantando a mão. Eu sei onde eu vi essa imagem. Acho que ela vai contribuir com isso aí, hein? Eu mexo com livros, né? Então, eu sempre me aparecem esses livros antigos, né? Com essas imagens, tem umas coisas muito legais. E dá para arrumar muito material bom. Nesse aspecto, dá. E o jeito é esse, logo que a pessoa colocar, ou se o outro, porque está fresquinho na cabeça, já vai lá e escreve, vai lá no link tal, ou no livro tal, ou se né, cada um puder contribuir de algum jeito, as coisas vão andando, né? Mais rápido, né? Mas eu acho que essa dinâmica a gente está aprendendo, né? A fazer. Sim. E isso já é uma evolução assim nesse ambiente, porque assim, antes, Vinícius, quando você da forma como era feito anteriormente, estava mais para um texto do que para um roteiro, né? As imagens elas eram pensadas depois, né? Se isso é disponibilizado como um roteiro, e acontece isso que a gente está falando ali, as pessoas vão interagindo, esse roteiro vai sendo feito, e essa conversa ela é feita nesse ambiente aberto do Discord, ao ser colocado esse texto, as pessoas já vão pensando nessas imagens como você está falando aí, né? Não é uma coisa só depois, é uma coisa que já vai junto, já vai... Né? Porque já vai construindo um caminho para aquele vídeo, né? Já vai construindo um caminho, já quando chega na hora de dar, a gente já tem a sensação de que a gente quer passar isso, quer dizer, já está um pouco construído. Agora, se você senta na ilha de edição e ainda vai começar a pensar, nossa, que linguagem que eu vou usar,
que imagem que eu vou usar, o que eu quero passar com esse vídeo, aí fica muito mais complexo, né? Sim. Tem que ter que começar do zero, né? Então é muita coisa. Assim, vamos ver o quanto a gente pode estar, né, mais afinado em relação a isso. Bom, um outro aspecto que acho legal a gente estar falando, e aí eu gostaria que o Vini falasse mais, seria sobre o fundo compartilhado em relação a como expandir o fundo compartilhado. Lá atrás, até o próprio Danilo Kim, ele chegou a falar sobre querer falar no encontro de acolhimento sobre o Bitcoin, só que era muita coisa para ser falada, como a gente estava falando antes, às vezes no encontro de acolhimento não dá para falar sobre tudo, né? E essa é uma possibilidade bacana da gente estar expandindo o fundo, né? Então, eu já posso passar a palavra para você, Vini? Aí você já começa a falar sobre isso, a forma como se pensou inicialmente e que está sendo atualizada agora, para poder ser um pouco mais ágil. Claro, meu amor, claro que pode passar a palavra. Olha só, é importante, antes de eu fazer as minhas contextualizações aqui e falar especificamente, né, do fundo compartilhado e como é que a gente vai de fato fazer a expansão do mesmo, perguntar para o Fábio, né, que está aqui com a gente, está ouvindo, se tudo isso que foi compartilhado até agora pela Vânia e foi trocado junto com o Renato e com a... Tá muito baixinho. Tá dando para ouvir? Tem que falar mais alto. Ah! Tá melhor agora. Sei, mais alto. Tá bom, tá bom. Mais alto. Fale alto, homem. Alto. Então, eu estava aqui pensando, vamos lá, perguntar para o Fábio se ele tem alguma coisa que ele gostaria de estar compartilhando com a gente, porque, gente, o Fábio, diferentemente da Taudal, que é de fato um organismo interativista, né, com foco em produção de conteúdos regenerativos, ele de fato roda uma organização de forma descentralizada. Obviamente tem algum grau de centralização, mas que eu entendo que para ele está sendo altamente inspirador esse contato com a Taudal, a ponto dele ter achado a ideia do próprio fundo muito boa. Então seria bacana, Fábio, você falar um pouquinho do trabalho que vocês vêm fazendo, para ver como a própria proposta Taudal acabou atingindo, né, uma pessoa como o Fábio. Né? Assim, isso é muito interessante, né? Que está empreendendo, não ele sozinho, ele com as outras pessoas, estão empreendendo de forma descentralizada uma organização mesmo. Né? Não um organismo, que obviamente tem toda uma dinâmica de organismo por trás sustentando, né? Enfim, se quiser, Fábio, falar alguma coisa vai ser bacana. Opa, boa noite, pessoal. A gente está trabalhando já faz um tempo que a gente tem uma empresa, né? Começou com um sistema para bar e restaurante e faz um tempo não faz um monte de sentido da parte de centralização, hierarquização e tudo isso. E aí a gente começou a mudar a empresa para uma visão descentralizada e totalmente baseada em autogestão, né? O processo de autogestão aí a gente já vem trabalhando acho que uns 6, 7 anos, com muitas tentativas aí, errando bastante, mas agora tem funcionado de forma que eu não faço a menor ideia do que acontece lá e está todo mundo feliz. Então parece que está descentralizado agora. E um modelo de empresa que a gente vê que gera uma receita, é capaz de gerar uma receita excedente. E essa receita excedente a gente, né, tem agora, baseado no modelo que eu achei bem interessante da Taudal, impulsionado alguns projetos através de um fundo compartilhado. E a gente está começando já o primeiro através de uma moradia compartilhada, né, que é para ser um ponto de encontro também de viajantes e de troca de experiências, e sem contar de semear novas ideias e novos projetos regenerativos aí. Então, a gente vem também nessa caminhada faz um tempo, e bem interessante encontrá-los, e eu acho que temos muito a trocar. Tô curiosa de saber os detalhes, mas um dia você conta pra gente. Não vai faltar oportunidade, pode ter certeza, Maia. Sim, não, logo mais a gente começa a compartilhar e eu começo, porque realmente a ideia é trabalhar na construção também, na cocriação desse organismo, né, que a gente vem trabalhando. Hoje a gente se organizou
de um modelo de uma plataforma multilateral, que a gente acreditou ser um modelo mais inclusivo que a gente conseguiu imaginar, né? Pelo menos até agora, o modelo mais inclusivo foi a plataforma multilateral focada na geração de renda, porque a partir do momento que se gera renda, se sobra tempo para pensar em novos projetos. A gente começou desse passo aí, que é mais ou menos, vocês já vieram, né? Vocês já têm uma organização, pelo visto, que acaba alimentando as ideias através dos bitcoins, e a gente pensou através da empresa de software. Então tá, obrigado, querido, por compartilhar, tá? E aí, antes de eu também falar, aí já também continuando, toda essa dinâmica, gente, é muito importante entender que a rede de regulação, tá, de qualquer organismo interativo, né, em termos sociais, é você constantemente estar atento a acolher as pessoas, ou seja, os sinais que elas estão emitindo, né? Se você consegue perceber os sinais. Lembra, Maia, como o Oswaldo Oliveira falava, se você está percebendo alguma coisa, você vai e faz, né? Não espere que alguém perceba e que alguém faça. Então, se você está percebendo que alguém está emitindo algum sinal, né, seja ali pelo Discord, seja pelos encontros de acolhimento, seja pelos syncs de orbital e portal, né? Que alguém está ali, tipo assim, emitindo sinais de que está querendo ser acolhido ou que está com dúvidas, vai e acolhe. Não é isso? É o que a gente precisa fazer. Quer dizer, então, não é uma coisa que, digamos assim, compete a mim, ou a Maia, ou o Renato, ou a Vânia, ou o Fábio, enfim, o Alola, é para qualquer pessoa, né? Mas isso, mais uma vez, é uma dinâmica de apropriação cultural, certo? De entender que numa proposta como a nossa, a interação ela tem que ser uma constante, galera. A interação, o fluxo interativo, a constante interação de todas as formas, né? Não só através da linguagem, mas a constante interação, ela é muito importante para poder sustentar o campo, né? Para gerar essa rede de regulação, para as pessoas poderem gerar consciência do organismo, não é isso? Entendimento do trabalho que estão realizando. Então, isso é muito importante. Sem contar que existem muitos aprendizados, não é isso? O aprendizado de você trabalhar de uma forma diferente, né? O aprendizado de você não estar sendo pago, de você não estar prestando um serviço, de você não ser dono, não ser sócio, você está co-criando alguma coisa que está gerando um tipo de riqueza que pode impactar a vida das pessoas, se elas forem olhar esse conteúdo, né, conferir esse conteúdo nos canais dos portais, ou enfim, ou nos canais dos orbitais. Quer dizer, então tem aí uma série de questões que tornam, né, digamos, essa dinâmica muito diferenciada do que as pessoas estão acostumadas. Daí é que, obviamente, gera-se o grau de estranheza e inúmeras dúvidas, né? E só mesmo através de disciplina, abertura, interesse, tesão, é que as pessoas vão, de fato, né, vão se apropriando, vão entendendo. Agora, a melhor forma possível é botar a mão na massa. É fazer o movimento que a Lola faz, que o Fábio está fazendo, está começando a fazer, que é de chegar nos syncs, perguntar, interagir, colocar a mão na massa, etc. Só assim você consegue, de fato, você consegue diminuir o tempo da curva de aprendizado? Você consegue diminuir o tempo da curva de aprendizado, mas a curva de aprendizado continua existindo, né? Assim, evidentemente. E você consegue trazer a própria proposta para a sua vida, certo? Senão você não traz, né? Senão não traz, fica só uma coisa no plano intelectual. Ah, que bacana, poxa, muito legal isso que vocês estão fazendo, papapá, pum, tchau, acabou, né? Porque não traz, simplesmente não traz. Então, a gente sabe qual é o desafio de fazer a expansão, certo? Porque a expansão não é só convidar para o encontro de acolhimento. É literalmente, na hora que for falar sobre, conversar sobre, interagir sobre, enfim, e chamar a pessoa, vou te mandar um convite aqui do Discord, dá uma olhadinha lá. O que é o Discord? O Discord é um ambiente de relação assim, sensado. Eu mesmo estou aprendendo, sabe? A gente pode aprender junto lá, coisa e tal, vamos dar uma olhada, tem uns lances de uns canais, a gente pode conversar a partir, entendeu? Estou falando, gente, assim, isso é muito importante para as próprias pessoas você próprio se aculturar e você aculturar junto com os outros, certo? Então, não tem como sistematizar uma coisa que não está sistematizada e
notícia nunca vai estar. Ou seja, a proposta da Taudal, ela está sempre em beta, ela é um organismo, então ela vai estar sempre mudando. A Vânia propôs a criação do canal de rede de regulação, não é isso? Está aí, está existindo. Alguém pode enxergar uma outra coisa que vai estar existindo. Algumas coisas vão estar suprimindo, outras coisas vão estar sendo agregadas, né? Então, por exemplo, agora o fundo compartilhado. O fundo compartilhado já tem o Fábio aqui com a PDV7, a Ariramba, enfim, as dinâmicas de organização descentralizada que ele vem tocando, ele e as outras pessoas vêm tocando, e eles já perceberam a palavra não é utilidade, né? Mas já perceberam a oportunidade dessa palavra, a oportunidade de aprender com essa dinâmica da Taudal para poder, digamos, se apropriar e reproduzir na dinâmica do PDV7 na Ariramba. E numa dinâmica de usufruto comum, sabe, Fábio, de commons, o que existe para a gente poder alimentar a existência dessa troca, dessa interação, desse aprendizado, é a reciprocidade. Então, o que significa dizer? Na hora que o Fábio começou, junto com as outras pessoas, a criar esse fundo compartilhado, esse fundo compartilhado conversa com o fundo compartilhado da Taudal, que vai conversar com o fundo compartilhado do que ele está criando. Então, quer dizer, percebe a organicidade da coisa? Né? A organicidade. Essa organicidade é que gera a antifragilidade da proposta, que gera a resiliência do que nós estamos propondo fazer. Né? É o que gera a sustentação do campo. Ou seja, é muito importante entender que, eu não sei se vocês já ouviram falar da famosa tragédia do Commons. Quem aqui ouviu falar da tragédia do Commons, que foi falado nos anos 60 para 70? A tragédia do Commons. Quem já ouviu falar disso? Não ouviu falar. A tragédia do Commons é o seguinte, é uma anedota, mas que explica o que pode se transformar em tragédia a cultura do Commons. Né? Uma pessoa disponibilizou uma terra cheia de frutas, cheia de árvores, cheia de terra fértil para cultivar, etc. E botou ali disponível para o comum. As pessoas foram ali, usaram a terra, quer dizer, literalmente plantaram, colheram para si próprias, mas só fizeram isso, plantaram, colheram e não trataram da terra, ou cuidaram um pouco da terra, ou se preocuparam só em chegar ali, em plantar e colher para si, certo? Sem cuidar desse comum, desse commons. Então, se você não cuida desse comum, se não há reciprocidade, ou seja, na alimentação desse commons, esse commons ele morre, ele deixa de existir, a terra se degrada, ninguém mais consegue plantar e colher. Então é importante entender que tudo que está disponibilizado para o usufruto comum precisa ser retroalimentado, precisa ser constantemente retroalimentado, ou constantemente retroalimentado por quem está, digamos, tomando conhecimento da proposta, que tem ali uma terra, né, disponível que você pode plantar e colher alimentos, porque senão a terra deixa de existir, a terra fica infértil, a terra não está sendo tratada, então esse comum que é a terra deixa de existir. Né? Essa é a chamada tragédia do commons. Ou seja, se não existe uma dinâmica de reciprocidade para alimentar esse comum, o que está disponível para o comum, no caso da Taudal, o que é? Né? É todo esse ambiente, não é apenas o recurso cripto ou fiduciário que está disponível no fundo compartilhado. Ele é um dos. É todo esse ambiente que todos nós estamos na rede de regulação dele sustentando. Né? Esse é o grande comum. Né? Esse comum onde eu estou colhendo, o Renato está colhendo, a Maia está colhendo, a Lula está colhendo, a Vânia está colhendo, o Fábio está colhendo, isso retroalimenta o campo desse comum. Se essa retroalimentação não existir, a coisa morre, fica infértil, fica escasso, não tem condições mais de plantar mais nada. Ou seja, porque as pessoas vão perdendo o entusiasmo. Porque se todo mundo só chegar para, vou ali, ó, bacana, tem um negócio muito bacana, vou chegar e pegar para mim, galera, peguei para mim, ó. Morreu. Porque essa é a atitude do ethos da sociedade que somos hoje, certo? Essa é a atitude. Eu primeiro, eu segundo, eu em terceiro. Quer dizer, meus interesses primeiro, meus interesses segundo, meus interesses terceiro.
né? E tudo que eu precisar eu compro, né? Ou se eu quiser construir alguma coisa, eu invisto, né? É tudo eu, né? Eu, né? Então, assim, é por isso que o comum, a cultura do comum, do commons, o fruto comum, ela é uma gigantesca zona cinza nas sociedades que somos, né? E as pessoas não sabem o que é isso, na realidade. Não fazem a menor noção do que seja a cultura do comum, o usufruto comum ou commons. Porque é uma sociedade baseada na dilapidação de tudo, na extração de tudo, na acumulação individualizada de tudo. Aí é difícil. Então, para sustentar o campo de uma proposta como a tal DAO, todos nós precisamos retroalimentar constantemente. Senão, da forma como nós estamos em sociedade, morre. Morre, simplesmente morre. Entendeu? Morre. Essa que é a chamada tragédia do Commons. Entendeu? Depois vocês botam na busca aí dos seus navegadores, escreve ali, tragédia, vai vir a autora, que eu não vou falar dela, enfim, vocês vão ver e vocês vão ler e vão entender o que eu estou querendo dizer isso melhor. A tragédia do Commons. Então, tudo que a gente está fazendo aqui para sustentar o campo, a rede de regulação, conversa com isso. Né? Conversa em sustentar. Tanto que, no acesso consciente que eu fiz, agora recente, o que eu fiz? Eu deixei uma parte do acesso para o fundo. Imagina se todo mundo fizer isso. Né? Todo mundo. Ou seja, a gente está fazendo o fundo estar mais disponível para mais pessoas. Né? Estar mais disponível para mais pessoas que estão chegando. Mais pessoas que podem também retroalimentar, que podem sustentar o campo, né? Que podem literalmente fazer esse comum, ou esses vários comuns vibrarem, existirem, e as pessoas sentirem como pode apalpar os mesmos, entendeu? Pode sentir, eles ficam tangíveis, né? Você sente na pele que eles existem, entendeu, gente? Então, desculpa se eu acabei me estendendo um pouquinho nessa questão, mas eu acho que é um bom preâmbulo para eu poder falar do que vem acontecendo fora essa dinâmica junto com o Fábio, o PDV7, para a gente expandir o fundo compartilhado, do que mais nós estamos pensando para fazer aí na expansão do fundo, né? Me desculpe se eu acabei estendendo, mas eu acho que foi um bom preâmbulo para poder entrar nisso, né? Bem, vamos lá. Com relação ao fundo. O fundo, existem inúmeras formas da gente expandir. Reparem como é que eu não estou falando a palavra crescer. Tá? Eu não estou falando a palavra crescimento. Mas por que eu não estou usando a palavra crescimento? Porque crescimento está muito capturada e apropriada pelo tipo de economia, pela economicidade atual que nós vivemos, né? Todo mundo fala do crescimento do PIB, crescimento do PIB. E quando você fala crescimento do produto interno bruto de uma cidade, de um estado, de um país, você na realidade está reforçando qual paradigma? O paradigma da extração, o paradigma da acumulação, né? O paradigma literalmente da extração dos recursos naturais do planeta e a acumulação de quem agencia politicamente isso, agencia economicamente isso, né? Que são bancos e grandes corporações, né? Ou seja, é isso que eu estou querendo dizer, quer dizer, então eu não uso a palavra crescimento porque crescimento já, ok, depende do contexto, mas ele num contexto econômico ele remete a PIB, ele remete a esse modelo hiperconsumista, né? Macroeconômico, financeirizado que está aí. É por isso que eu particularmente. Oi? Linear. É uma coisa linear, né? Como se não fosse só para um lado e não expandisse para todos os lados. Isso, né? Isso aí, Mai. Exatamente. Expansão é uma coisa que está expandindo para todos os lados, todas as dimensões. Exatamente. Muito bem colocado, isso mesmo. Então, assim, a gente está fazendo a dinâmica de expansão. Isso significa dizer que outros fundos vão ser criados, como esse que começou a ser co-criado aí junto com a PDV7 em Ariramba, né? Ou que vai ser co-criado com o pessoal da Terra do Oscilar, Maia, que você convidou lá com a Marina e o Leandro. Eles já estão pensando em fazer o mesmo processo, mas eles estão, mesma dinâmica, mas eles estão ligados de que o que eles forem dar vida lá vai conversar com o que está dando vida aqui, na reciprocidade, na alimentação desse comum, né? Que vai ser muito importante, né? Nesse sentido. Bem, e qual é a outra forma? Existem várias, mas a gente vai explorar uma em especial,
que é na plataforma Gitcoin. Git, não é Bitcoin. Gitcoin, G-I-T, Gitcoin. Né? Essa plataforma está ligada a uma plataforma para o pessoal de programação. Tá? Para o pessoal de programação fazer programação, desenvolver software. Né? Que é chamado GitHub. Né? O GitHub, você para poder ter uma conta no Gitcoin, você precisa ter uma conta no GitHub. Né? Aí vocês podem se perguntar assim, poxa Vinícius, eu não entendo nada de programação, não sou dev. Né? Eu estou ouvindo pela primeira vez que existe uma plataforma chamada GitHub para desenvolver software. O que eu vou fazer lá? Pois é, mas você vai ter que abrir uma conta lá, certo? Vai ter que abrir uma conta lá para você poder abrir uma conta no Gitcoin. Né? Se você não tiver uma conta no GitHub, você não consegue abrir no Gitcoin. Tá? Então, não tem muito jeito, porque o Gitcoin é a moeda do GitHub, certo? Aí você pergunta, poxa, peraí então. Então tem o GitHub, que é para desenvolvedores de software, não é isso? Qualquer coisa, de site, esses sistemas que o Fábio, o pessoal, a galera do Fábio desenvolve para gestão, né, de barzinhos e de botecos, enfim, de restaurantes. Inclusive estamos lá, nossos sistemas a gente usa ele. Exatamente. Então eles botam código lá. Né? Bota o código lá. Quando ele é open source e quando ele é código aberto. Existem outras plataformas que não são assim, mas o GitHub é assim. Né? Aí eu vou perguntar, o que eu vou fazer lá? Então, você só vai abrir a conta para começar. Você vai abrir a conta, entendeu? Então, esse é o primeiro momento, você vai abrir a conta. Por quê? Para você poder abrir a sua conta no Gitcoin. Ok? Então, essa é a primeira dinâmica que nós vamos fazer. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. As pessoas entenderem o que é o GitHub, que eu tenho certeza absoluta que eu sei que o Fábio sabe, a Vânia está tendo uma noção, o Renato está olhando com aquela cara do tipo, não sei bem o que você está falando, mas um dia, quem sabe, eu chego lá. A Maia, algo parecido, e a Lola também. Eu tenho certeza. Mas a gente consegue chegar lá, tá, galera? A gente consegue. Não é como ir daqui para a Lua, tá? Não é como ir daqui para a Lua. Então, assim, é alguma coisa que dá para a gente fazer juntos, tá bom? Dá para a gente marcar o sync, compartilhar a tela. Eu posso fazer isso agora, inclusive. Mostrar para vocês o GitHub, né? Eu vou fazer. Deixa eu só dar um passeio primeiro que eu posso... Vini, eu acho que assim, pela hora, eu acho que é mais a introdução. Aí o próximo, eu acho que já dá para começar com isso, já se aprofundando sobre esse aspecto, entendeu? Eu jamais passei. Não, agora... mas aí onde você... só aí já está essa noção mesmo de que você já falou antes, tá? Porque, ó, independente de eu saber o que é o Bitcoin, o Renato... A gente tem que entender nessas dinâmicas que, assim, apesar de eu não saber, o outro sabe. Você vê, o Vini sabe, eu confio que vai dar tudo certo, porque essa parte eu não sei, mas o Vini sabe, eu estou junto com o Vini, eu estou junto com a rede, eu não só eu sozinha, eu não preciso saber tudo, né? Então, isso é se abrir para deixar rolar, né? E vamos junto, não precisa saber tudo. Isso aí. Né? Eu compartilho desse pensamento. Não precisamos saber tudo, por isso que somos uma rede. Senão, se fosse para saber tudo, eu continuava lá, a gente continua numa caminhada individual. É para somar, cada um com conhecimento, cada um se dedicando ao que gera potência. Isso aí, aprendendo em conjunto, gerando esse ambiente de aprendizagem mútua, né? De livre aprendizagem. É isso aí, galera. Então, o que acontece? Depois que a gente fizer essa abertura de conta lá no GitHub e a gente entender melhor o que é o GitHub, etc., né, a gente vai abrir a conta no Gitcoin. Né? E, de certa forma, a presença das pessoas que estão hoje chegando na TauDAO no ambiente do Gitcoin não deixa de ser, sabe, Maia, Renato, e Lola, e Fábio e Vânia, não deixa de ser um hackeamento cultural. Tá? Porque a maioria das pessoas que estão lá são devs, são programadores. Quer dizer, então, ter pessoas que não são devs e não são programadoras lá vai ser interessante. Já é um tipo de hackeamento cultural. Né? E vai ser mais interessante ainda a gente botar um projeto lá que até o presente momento não tem uma linha de código.
não tem uma linha de código. O que significa dizer? Significa dizer que se as pessoas que estão lá verem valor na proposta tal DAO, certo? E começarem a disponibilizar criptos diversas, significa dizer que o próprio ambiente já está mudando. Quer dizer, porque boa parte das coisas que estão lá são coisas que já tem repositório de linhas de código colocadas no GitHub, estão sendo desenvolvidos seus softwares, etc. Então, se as pessoas começarem a se interessar pela proposta tal DAO, num ambiente altamente tecnológico, né, que é basicamente focado em gerar programação de coisas novas, vamos dizer, de forma descentralizada, né, é sinal de que o próprio ambiente está suscetível, está mudando e está aberto para isso. Agora, o grande barato do ambiente do Gitcoin é que eles querem criar um ambiente para desenvolver coisas, eles não falam comum, coisas públicas. Coisas públicas. Públicas como o GitHub já foi. O GitHub não é mais público. O GitHub foi comprado faz um tempo pela Microsoft. Entendeu? É isso mesmo. Já há um tempo já. Há um bom tempo ele foi comprado pela Microsoft. E aí o que acontece? E aí eu acho que a galera que criou o Gitcoin, de certa forma, olha o que eu estou falando, hein? De certa forma é uma forma de dizer assim para a Microsoft, olha, você pode ter comprado a gente, mas nosso espírito open source, vamos dizer assim, código aberto, continua aí. A gente quer continuar criando, né, coisas públicas, vamos dizer assim. A gente quer continuar criando coisas que todo mundo possa acessar, né? Então, nesse sentido de coisas públicas, que não é a mesma coisa que o comum, mas pode flertar, pode conversar, né? A gente quer deixar visível que nós estamos criando um ambiente que é público, não é público, né? Que é um ambiente de commons, de comum, de usufruto comum, para que pessoas possam produzir conteúdos de forma regenerativa e conteúdos regenerativos, né? Mas também, quem sabe, olha aí, Fábio, que interessante, a gente pode, com o tempo, pensar em transformar o tal token numa cripto, num cripto de utilidade, né? E aí vai precisar de código, aí vai precisar de programação. Mas aí, quando chegar esse momento, nós vamos estar onde? Vamos estar num ambiente que está repleto de desenvolvedores, repleto de programadores. E aí as pessoas que se envolverem com o projeto vão se interessar. Pô, vamos sentar aí para ver como é que a gente desenvolve então o tal token, né? Como cripto, etc. Papapá, pipipi, papá, enfim. Só para vocês entenderem a extensão de onde isso pode chegar, né? Mas o que significa na prática? Na prática é o seguinte, todos nós, todos que hoje, né, as 18, 20 e poucas pessoas que estão envolvidas, vão ter oportunidade, né, de fazer essa dinâmica de aculturação que eu falei, né, GitHub, Gitcoin, e a gente colocando lá, a gente primeiro vai ter que também ter uma carteira em cripto, né, uma MetaMask da vida, alguma coisa do gênero, mas a gente colocando no nosso próprio, como é que se diz? Nosso próprio grant, né? Nossa própria financiamento ali coletivo, cada um de nós colocando algum 0,00000 de alguma coisa, de alguma cripto ali, certo? Já faz com que a própria plataforma já disponibilize mais cripto, mais recursos para o negócio. Quer dizer, então, olha que bacana, né? Vamos supor, se nós colocamos lá, um Ether é muita coisa, por isso que eu não vou falar um Ether, né? Um Ether hoje é 10 mil reais, enfim, alguma coisa do gênero. Vamos supor que coloca lá 0,02 Ethers. Assim, também é muita coisa, 0,001 Ether ou 0,8 Ethers. Então, esse montantezinho, que pode ser mais os 50 reais que você falou, os 40, que traduz esses 50, já vai ser um gesto não só simbólico, mas cultural, para indicar que nós estamos vivos dentro da plataforma. Isso no algoritmo pela plataforma dá visibilidade ao projeto, né? Dá visibilidade, mais pessoas ficam sabendo e mais pessoas disponibilizam cripto, entendeu? Então, e isso é uma constante. Isso pode virar uma coisa que eles fazem os rounds, né? Eles fazem, tipo assim, a gente agora vamos ver se a gente já estamos inclusos para o próximo round que vai ter, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a carinha, né? O próximo round. Então, a cada round que eles fazem, a gente pode estar aí recebendo várias criptos, né? Criptos, todo tipo de cripto ali entrando, e obviamente essas criptos que vão estar entrando vão estar ficando disponibilizadas diretamente para o fundo compartilhado, entendeu? Então essa vai ser uma das formas
de expansão do fundo compartilhado da Taudal, tá, gente? E só para mostrar como é que ficou... Ah, tem outra coisa, é em inglês, tá? Então não tem muito jeito. Só para mostrar como é que ficou a carinha. Vocês estão vendo aí? Esse cabeçalho aqui a gente pode mudar, tá? Isso aqui foi o que o Danilo Lessa e o Danilo Kim tinham disponíveis, né? E simplesmente botaram isso aqui assim, que eu acho que dá pra gente criar um de cabo a rabo aqui, sabe? Pegar bonitinho, etc. A gente pode estar criando... pode criar uma... isso aí. Pode criar uma... Eu falei até para quem sabe fazer uma animação digital, uma vinheta, né? Digital para Taudal, enfim. Eu sei, é que ele tá bastante ocupado, eu acho que ele nem viu. Mas eu vou pedir lá, abrir uma brecha. Abre uma brecha aí, por favor. Para quando que é essa apresentação aí? Essa semana para a próxima. Agora é dia 17, eu acho. 18. Eu acho que não vai dar tempo para ele, não. Eu acho que está muito em cima. Posso estar enganado, né? Mas, enfim. Não. Se não for uma animação daquele tanto, que é simples uma vinhetinha rápida, assim, só eu acho que dá para fazer assim. Deixa eu ver aqui. Por que eu... Ah, cacete. Peraí. Deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou bonitinho. Tá? Peraí, um minutinho só. Engraçado, agora que tá. É que, de vez em quando, eu tô com tanta coisa aberta aqui, tá, gente? É que às vezes fica... Eu acabei fechando, gente. Olha que loucura. Eu acabei fechando o negócio aqui. Peraí, deixa eu abrir o Discord de novo. Enfim, eu vou mostrar para vocês como é que ficou a carinha. A gente pode melhorar 1000% que eu fiz ali, tá? Mas vocês vão ter uma noção. Vocês, para verem melhor, vocês podem ir lá direto, obviamente, né? No canal, né? E dar uma olhada, né? No fundo compartilhado, no canal Fundo Compartilhado. Vocês podem dar uma olhada lá. Mas está aqui, ó, só para ficar registrado aqui no encontro, né? Aqui, ó, isso aqui o Danilo já tinha escrito, né? What we co-create, what if we co-create the ways which we connect, generate and distribute wealth and knowledge. Eu achei legalzinha essa frase dele, mantive. Botei aqui um vortex de energia, né? Achei bonitinho. E já escrevi algumas coisas aqui, tá, galera? Já escrevi algumas coisas aqui. Botei aquela imagenzinha que eu criei, né, para explicar o que é um óleo, o que é um orbital, um taudal, etc. E aqui mais uma frasezinha. E no finalzinho eu botei a vinheta do sem som, né, da Taudal, do Orbital Allcast, né, ali. Então por enquanto está com essa carinha, mas a gente vai evoluir muito isso, tá? Mas já é o início, já está ativado, né? Não estava ativado, já está ativado e já está com uma carinha aqui. Foi quando eu falei, como nós já estamos aqui, ó, já está active, tá vendo? Active for rounds, né? Para os rounds. Então nós já estamos juntos aqui com esse projeto NFT Hub, GovBase, nós já estamos aqui juntos, né? Então já estamos lá literalmente junto da história. É basicamente isso. Bem, é uma jornada que a gente tem pela frente de aprendizados mútuos, né? Quem quiser chegar para a gente poder melhorar o que está lá, a gente criar uma arte mais bacana, enfim, de repente até rever a própria identificação visual do Taudal, quer dizer, por enquanto a gente está usando essa identificação visual, mas a gente pode estar revendo isso não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, tá, gente? Isso é muito importante. É isso, basicamente, meu amor. Fica à vontade. Quem quiser comentar alguma coisa... É que é tanta coisa para falar. Não, mas por hoje tá bom, né, Tá Vini? Mas então, finalizando, né, que a gente está indo para os minutos finais, eu não sei o quanto vocês entenderam, mas assim, com esse pouco conteúdo que foi colocado ali no Gitcoin, né, já tiveram pessoas que, simbolicamente, né, disponibilizaram $6 no total. E, assim, além de podermos estar, assim,
recebendo esses recursos em criptos de pessoas que não estejam diretamente ligadas com a tal DAO, nós mesmos podemos começar a ter a nossa wallet, assim, investindo, não sei, entre aspas, essa palavra, né? Eu coloco investindo porque o sentido não é assim, ninguém está pensando em, né, valores astronômicos, nada disso. A gente está falando em ampliar, em expandir o fundo compartilhado. Então, nesse sentido, se nós também começarmos a separar alguns reais para investirmos, entre aspas, em criptos, nós podemos expandir o fundo. Né? Então, é importante, quer dizer, essa expansão é tanto das pessoas que não estão diretamente ligadas com a tal DAO, como os próprios tal-daoístas e exploradores também podem fazer isso e ampliar o nosso fundo. Né? Então, eu acho bacana assim, nesse sentido. Tá bom? Então, é isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Eu queria entender isso que você falou agora, ou seja, além... Eu tenho as duas opções de ampliar o fundo comum e o meu fundo, é isso que você disse, o fundo particular da unidade. Não, o fundo da tal DAO, o fundo compartilhado da tal DAO, atualmente, são convertidas as criptos em reais e são 5 mil reais que são disponibilizados para o fundo compartilhado. É isso que existe atualmente. Através do Bitcoin, nós podemos expandir o fundo compartilhado. De que forma? Já tem uma wallet da tal DAO, com essas poucas informações que foram compartilhadas, falando sobre a tal DAO, que o Vini acabou de mostrar, tiveram pessoas que viram e já contribuíram com $6, né? Uma pequena... um textinho que foi colocado, explicando um pouquinho sobre a tal DAO, sobre conteúdos regenerativos. Aí, ó, Lifetime Funding, Lifetime Fund Received, $6. As pessoas viram isso e contribuíram. Algumas pessoas viram e contribuíram só por ver isso. Quer dizer, se essas informações forem alimentadas, outras pessoas que se identifiquem com a proposta também podem continuar contribuindo, né? E é importante dizer que aqui tem um link para o site que o Danilo começou a fazer, um site antigo, né, da tal DAO, que ele está totalmente... Tem o link do site, tem o link do site. Ele está totalmente desatualizado. Totalmente vou anotar aqui também. E a gente tem que atualizar esse site. Eu vou pedir para o Danilo login e senha para a gente poder atualizar, porque ele está totalmente desatualizado mesmo. Assim. Então, mas eu não tenho como tirar daqui, sabe por quê? Se eu tirar daqui, a gente descredencia. Olha só como é que está o site atualmente, galera, para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Tá assim, dessa forma vocês estão vendo aí. Não tinha uma página com elefante que você mostrou da outra vez? Tá aí, ó. Tá totalmente sem sentido nenhum. Enfim, com essas poucas informações e desatualizadas, aí o elefante. Olha. Tiveram pessoas que já contribuíram. Então, essas pessoas que não têm a ver diretamente com a tal DAO, elas podem contribuir e aumentar o fundo compartilhado, é uma coisa que a gente pode conversar. E as próprias pessoas que já estão envolvidas, ou eu, Vinícius, ou quem mais achar interessante, Maia, Lola, quem quiser, né, achar interessante, pode estar abrindo sua wallet, tá, nesse ambiente do Bitcoin, tá, assim, adquirindo criptos, seja Ethers, seja Satoshis, né, as criptomoedas que tiverem lá. E aí, esses valores, as pessoas, elas podem estar, cada uma vai estar falando o valor, a gente vai estar conversando sobre isso, pegar uma parte desse valor e estar disponibilizando para o fundo compartilhado. E, quer dizer, além dos 5 mil atualmente que já tem, esses valores que estiverem sendo investidos em cripto, investido entre aspas, né? Não é para ninguém aqui pensar em valores astronômicos, mas é pensar em aumentar o fundo compartilhado para poder estar gerando mais acesso para as pessoas e para mais coisas estarem sendo produzidas de conteúdo regenerativo. Então,
vai se tá investindo em criptos. Essas criptos elas vão, né, ter lá as suas... O Ether, atualmente, o Vinícius falou, né? Deve estar em torno de 10 mil, nem sei quanto é que está o Ether agora. A gente vai estar se informando sobre isso, sobre as criptos que devem estar... Qual a melhor cripto, pegando informações técnicas, né, sobre isso, e, então, ser mais uma outra forma de estar expandindo o fundo, né? Então, duas coisas importantes, dois pontos aí, né? Quem tem a ver não tem a ver diretamente com a Taudal, mas que está no ambiente do Bitcoin, e para os próprios taudoístas e exploradores que quiserem estar também investindo em criptos, né? Bem, de qualquer forma, gente, isso não existe a menor intenção aqui de as pessoas entenderem tudo que está sendo compartilhado agora, é só ter uma noção, né? Uma noção, né? O movimento que está sendo feito. De qualquer maneira, os Danilos, Danilo Lessa e Danilo Vaz, eles criaram, Danilo Kim, eles criaram uma conta da Taudal no Twitter, tá vendo aqui? Mas por quê? Porque é exigido ali no Bitcoin que você tenha uma conta no Twitter, né? Mas até hoje só teve um post. Quer dizer, então, essa conta não está nem sendo alimentada. Quer dizer, outra coisa que eu tenho que ver... Twitter, né? Isso aqui eu vou ter que olhar com o Danilo Kim para ver o login e senha para poder alimentar isso aqui, né? Para simplesmente só existir, né? Que não faz sentido, né? Tem que ser alimentado. Então, tem um site para rever todinho, né? A gente dá uma olhada no site inteiro, né? Algumas coisas dá para aproveitar, outras não. E tem o Twitter que tem que dar uma olhada. Então, esse trabalho está existindo, né? Por quê? Porque, obviamente, se as pessoas forem dar uma olhada, né, para pegar mais informação sobre a Taudal, aqui, ó, tá vendo aqui os links, ó? Se forem clicar aqui, vão dar em nada, na realidade, certo? Vão dar em lugares onde não tem informação que elas possam se informar, né, sobre a Taudal. Então, isso aqui é um trabalho que precisa ser feito. E aqui está a carteira. Essa aqui é a carteira atualmente, da Taudal, para poder receber fundos em cripto. Tá? Então é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Eu botei, olha aí, Maia, botei aí a vinhetazinha, né? Sem som ainda, obviamente, do povo, né? Só para ilustrar um pouco do trabalho. E está aí colocado. Tá bom, galera? É isso. Acho que é isso, né? Acho que a gente já pode finalizar por hoje. Espero que não vai pegando aos poucos, né? Isso aí, esperamos não ter confundido mais do que outra coisa. Legal. Deixa eu te perguntar. A gente fala do fundo, da geração de fundo compartilhado através de criptomoeda, né? Eu vejo que, assim, tem trabalhado bastante em cima de alguns projetos de trabalho de criptomoeda e geração de conteúdo. Só que eu acho interessante, queria saber como que a gente, né, que vocês já pensaram através dessas orbitais, por exemplo, através da PDV7, porque creio que algumas orbitais conseguem gerar receita, né, excedente, principalmente se trabalhado em conjunto. Então, e essa renda excedente, o que eu acho que mais faz sentido, né, é investir em fundo compartilhado. Como que pode conversar essas coisas, entendeu? Entendi, Fábio. É o seguinte, hoje, basicamente, o que existe ainda é a primeira configuração que deu início à proposta Taudal. Ou seja, tem os portais e tem os orbitais. Os portais estão os canais no YouTube das pessoas que, junto comigo, se propuseram a colocar em prática essa proposta, certo? Ou seja, as pessoas que vinham empreendendo seus canais no YouTube e em plataformas de podcast, abriram, digamos assim, o código, disponibilizaram esses canais que estão monetizados no YouTube para que a partir da receita que eles potencialmente, quer dizer, que eles podem gerar desde que tenha conteúdo sendo veiculado lá, né, esse conteúdo possa não só, digamos, essa monetização possa não só, né, tá indo sendo distribuída para quem produziu aquele conteúdo, mas também sendo compartilhada para o próprio fundo compartilhado. Quer dizer, ela indo uma parte indo para o próprio fundo, alimentar o fundo compartilhado. Né? Mas isso não está acontecendo ainda, certo? Sendo que dos produtores de conteúdo que chegaram,
nenhum deles chegou com nenhum canal no YouTube monetizado, né? Porque o LiveFlux, por exemplo, o LiveFlux é um produtor de conteúdo que é basicamente um blog, né? Ou seja, é um blog científico, vamos botar dessa forma. Então ele não tinha nada monetizado nesse sentido. Então, o que está acontecendo? Assim que finalizar o primeiro conteúdo do Orbital LiveFluxo, esse conteúdo vai ser veiculado em algum desses canais monetizados do portal, desses portais, entendeu? Pode ser o Canal dos Sonhos, pode ser o Universo Interior, pode ser o Planeta Azul. Algum deles ele vai ser veiculado. Aí, isso que você falou vai fazer sentido, porque uma vez que a gente veicular lá, né, gera receita, essa receita, uma parte fica para quem co-criou, né, o conteúdo, e uma parte vai para o fundo compartilhado. Mas isso atualmente ainda não está acontecendo. Isso ainda vai acontecer, né? Não sei se eu te respondi, mas é isso, basicamente. Não, perfeito. Não, se eu entendi o da parte do conteúdo, mas a questão é... Agora, não, o que de novo tá aí no horizonte para existir são orbitais que não são necessariamente ligados à produção de conteúdo, correto? Potencialmente, parece ser o caso do PDV7/Ariramba, né? Ou seja, aonde, no caso, é um orbital que está ligado ao fundo compartilhado, não é isso? E que pode ter uma relação diferente dos atuais orbitais que estão todos focados na produção de conteúdo, né? Então, pode ser, tem tudo para ser, enfim, é uma coisa que a gente vai evoluir, vai conversar, né? A gente vai entender como é que essa dinâmica na prática retroalimenta ambas, para que a gente possa ter esse caso de um orbital que não seja um produtor de conteúdo, entendeu, querido? Então, isso é uma coisa que ainda não existe. Isso é uma coisa que pode vir a existir e que pode vir a existir através da PDV7/Ariramba, né, basicamente. Gente, eu vou precisar sair agora. Depois você continua a conversar com o Fábio, se ele tiver ainda alguma dúvida. Tá bom, Fábio? Você pode continuar a conversar com o Vini, mas infelizmente vou precisar sair agora. Agradeço aí a todos vocês, né, que chegaram hoje. Muito boa, né, a nossa conversa. E assim, esse assunto eu sei que ele pede mais profundidade, principalmente do Bitcoin, e aí cada um vai chegando no seu tempo, da forma como puder, e como a Maia disse, né, eu acho que o importante é ter essa confiança em rede que a gente tem aqui, alimentar essa curiosidade também, né, para estar descobrindo essas coisas todas e tá alimentando, né, essa organicidade que é super importante em rede. Valeu, gente. Beijo. Beijo, Renato, tá. Maia, Lola, Fábio, Vini. Valeu, queridos. Beijo.